Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o programa Olhar Espírita, numa realização da Rede Canal 10, Cabo Frio TV, com o apoio dos nossos patrocinadores, visando justamente debater assuntos, debater tópicos aí que estão acontecendo, né, na nossa cidade, no nosso dia a dia, sobre o olhar espírita. Porque o olhar espírita ele tem essa proposta, né, de nos esclarecer, nos trazer uma visão diferenciada da realidade que a gente está enfrentando, justamente para a gente poder ter suporte, ter entendimento, ter uma facilidade maior em lidar com as problemáticas da nossa existência, que são desafiadoras, né? Muitas vezes difíceis da gente enfrentar, e a gente precisa de ter um esteio, um entendimento já consolidado no nosso coração, na nossa mente, para lidar com as questões, né, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila e, sobretudo, com confiança e com esperança em soluções. É esse o nosso grande objetivo. A doutrina espírita ela tem essa proposta, ela tem essa condição de nos ofertar recursos nesse sentido. Então, a ideia e o objetivo do programa é divulgar o espiritismo, sobretudo por esse viés, demonstrando para as pessoas os caminhos, as perspectivas, as possibilidades que este conhecimento tão robusto que a doutrina nos proporciona em lidar com as questões da vida de uma forma mais tranquila, mais serena. Bem, hoje temos a presença de Cássio Nascimento e também do nosso amigo José Lopes, que são companheiros do nosso programa, medianeiros aqui, que vão estar trabalhando ao longo da nossa história, aqui nos demais programas também. E estamos aqui fechando o último princípio dos 5 principais princípios básicos do Espiritismo. Não é? Nós já falamos da existência de Deus, falamos da existência e sobrevivência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, não é? E agora nós vamos trabalhar a pluralidade dos mundos habitados. Não é? Falamos da reencarnação, que é um tema fundamental na questão espírita. Sem a reencarnação não dá para se dizer espírita. E a questão da pluralidade dos mundos habitados, então, vem fechar essa introdução, essa parte introdutória, que toca exatamente aqueles fundamentos do espiritismo, os fundamentos da nossa doutrina. Então, com base nisso, antes da gente iniciar, né, o nosso programa, é sempre importante ter um momento da nossa prece. Eu vou pedir para que o Cássio faça a nossa prece inicial, para depois a gente iniciar aí com o nosso bloco e abrindo esse debate desse tema tão interessante. Vamos lá então, Cássio, por favor. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer sempre estarmos juntos. Vamos elevar o nosso pensamento, colocar a imagem do nosso Mestre Jesus na nossa mente e vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Rabone de nossas vidas, Mestre, divino amigo de todas as horas, envolva-nos, Senhor, neste momento e te convidando para estar conosco nas vibrações da espiritualidade amiga, dos benfeitores, os benfeitores de cada casa que representamos, Caibar Schutel, que é o divulgador, que é o coordenador da divulgação espírita pelos meios, todos os meios eletrônicos, meios jornalísticos, e na certeza de também estar conosco neste momento. Que possamos levar o conhecimento espírita a cada um, para que, no dizer de Kardec, possamos melhorar a nossa convivência social e assim nos tornarmos homens de bem. Seja conosco, Senhor, com a proteção de Maria Santíssima, com a proteção dessa espiritualidade amiga, em mais um programa. Que assim seja.
Assim Graças seja. a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Cássio. Então vamos iniciar, né, Cássio, com esse debate aí. Eu vou pedir que você introduza o assunto, né? Vamos falar sobre pluralidade. O que é essa pluralidade? Por que esse tema ele aparece aí na doutrina espírita? Por que ele é tão importante e ele aparece aí como um princípio fundamental da doutrina? A pluralidade dos mundos habitados já foi dita pelo Mestre Jesus lá quando ele esteve conosco, há 2023 anos atrás. Então, ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que a Terra não é o centro do universo. Quis dizer que os mundos, todos os mundos, são habitados. Sejam eles de forma mais grosseira, como a nossa, que é um planeta ainda de provas e expiações, como já dissemos nos programas anteriores. Nós estamos no segundo degrau da jornada evolutiva, saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações e já estamos caminhando para um mundo de regeneração. Ou seja, já deixamos a infância espiritual. Agora já nos tornamos um adolescente. Então existe uma escala de mundos, né? Sim. Kardec faz uma pergunta muito interessante lá no que é o Espiritismo. Ele pergunta aos espíritos, no item 105, assim: os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Os espíritos respondem: todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume. E nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. Isso está lá no Livro dos Espíritos, no número 55, e na Revista Espírita. É interessante examinar esse assunto também pela ótica da justiça divina, porque não pode existir privilégios na criação, não é? Não. Não tem condição da gente Tanto é que o isso. planeta Terra, ele no nosso sistema solar e na nossa galáxia, ele está na periferia da galáxia. Ele já começa aí, a gente está morando na periferia. E é um Sol de quinta grandeza. O nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. Então, nunca foi o centro do universo, apesar das religiões consagrarem a Terra como o centro do universo. Inclusive, quando se fala que alguma coisa vem de fora, é extraterrestre. Por que extraterrestre? Não, é de fora. A Terra não é o centro do universo. Então, a pluralidade dos mundos vai também nos fortalecer no sentido de o espírito evolui, o planeta também evolui. Então, nós estamos nessa progressão de evolução. Há de se chegar um dia em que essa matéria grosseira, que é a nossa, não vai existir mais na Terra, porque nós já estamos galgando os outros degraus de evolução. Então, por isso que Kardec faz essa indicação e coloca lá no Livro dos Espíritos essa pluralidade dos mundos, porque muitas das vezes nós chegamos na Terra, muitos de nós chegamos exilados de outro planeta, planetas que estavam na mesma condição nossa, e nós não nos adaptamos. No passo seguinte, nós fomos convidados a se retirar desse planeta. Quem quiser se aprofundar nesse tema, tem o livro A Caminho da Luz, que eu recomendo a leitura do livro do Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, foi psicografado em 1939. A Caminho da Luz conta a história da evolução dos planetas e da raça humana. Como que surgiu isso? Quem são os exilados? Como que aconteceu? Porque o Homo sapiens, mais ou menos 200 mil anos atrás. Antes disso, nós não tínhamos a capacidade que nós temos hoje. Então, é pouco tempo. Então, como surgiu isso? Como chegou? Como que nós evoluímos? A gente entende que a ciência fala da teoria da evolução, mas essa teoria ela esbarra num entremeio aí. Chega um momento em que o homem sai da fase primata para o homo, sai do animal para o homo. Então, como que aconteceu isso? É o elo perdido. É o elo né, chamado elo perdido, mas o elo transição, perdido é plenamente explicado
não é, Zé Lopes? Pela doutrina espírita. Como que procedeu essa evolução? Né? O lobo frontal, como que a gente criou essa inteligência que nós temos hoje? Foi uma enxertia espiritual, né? Foi exatamente isso. No livro da Ivênia Prada, que fala sobre a alma dos animais, ela fala exatamente dessa teoria que já é dita em outros pesquisadores, em que houve uma distinção. O primata continuou primata, mas teve uma linha dos primatas que começou a evoluir. Que deu na raça humana. Que gerou na raça humana. A raça humana. Uma vertente, um galho, né? Perfeito. Uma vertente. E a pluralidade dos mundos é exatamente isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas só existe o planeta Terra? Não, existe. No nosso sistema solar tem outros. Muitos planetas aqui do nosso sistema solar, Vênus, Saturno, Netuno, já estão mais evoluídos. Já estão em condição de receber espíritos de envergadura muito maior. E aí, por que será que, digamos assim, eles mandam sondas, mandam equipamentos, telescópios, aí que são poderosíssimos colocados aí para observar os planetas, e eles não conseguem ver nada, ver nenhum sinal de vida? Como é que é isso? Como é que é isso, Cássio? Como é que fica assim, para a gente começar esse assunto, a gente tem que se aprofundar. É vibração. A nossa matéria é densa. Então, a vibração da nossa matéria ela é bem densa, a gente consegue pegar. Mas se tudo está mergulhado no fluido cósmico, que já foi dito aqui o que é o fluido cósmico universal, então nós estamos numa categoria bem material. Mas existem vários níveis de matéria. Tanto é que nós conhecemos apenas 4% da matéria que existe no universo. Porque na época do Kardec, ele falava fluido. Mas hoje, a ciência fala outros nomes, como matéria escura. Matéria escura. É a energia mesmo, né? Que a gente sabe que a energia digamos assim, você tem a matéria, é um estado de matéria. É um estado da matéria. Exato, é um estado de matéria. Esse estado de matéria nosso é denso. Mas quando os mundos evoluem, ou seja, esse estado denso já vai ficando mais raro, mais evoluído, ou seja, menos denso, mais diáfano. Né? Rarefeito, diáfano. Então, os mundos mais evoluídos, ou seja, mundos celestes, eles parece que não tem ninguém. Se nós formos viajar numa espaçonave até esses mundos, a gente vai chegar nesses mundos, nós vamos chegar na mesma vibração nossa. Nós não vamos alterar a vibração até chegar lá. Chegamos lá, a gente vai ver um planeta vazio. Por quê? Porque o nível de vibração nosso é muito denso e dos espíritos que estão habitando lá é muito alto. É como se você estivesse ouvindo uma rádio AM e uma FM. Vão se cruzar? Vão passar uma paralela à outra. Quando Jesus fala, a casa do meu pai tem muitas moradas, a gente há de colocar também que você está falando dos mundos, digamos, observáveis sob o ponto de vista material. A gente vê os planetas que estão aqui do nosso sistema solar. Isso. Né? Mas existe também os mundos espirituais, né? Os mundos que ficam na condição espiritual. Como é que é isso, a parte do mundo espiritual? As colônias, né? São as colônias. Você pode falar isso, Lopes. Dando sequência na fala do querido Cássio, então nós observamos hoje na literatura espírita, inclusive que é muito conhecido do público que vai estar ouvindo essas informações, o livro Nosso Lar, né, do espírito André Luiz. Também, teve até o filme, né? Tem um filme, é muito conhecido. Vai ter o 2 agora também. Missionários Mensageiros. Mensageiros, se eu não me engano. Não, Missionários da Luz. Missionários da Luz. Então, trazendo para nós que existe, além dos globos fixos, material como o nosso, existem as colônias espirituais. São esferas espirituais, exatamente. São espécies de moradas também, mas que acolhem o ser desencarnado, digamos assim, não a estrutura física. Então, mostrando para nós que por toda parte a vida. E também, o Flávio e Cássio, quando você perguntou sobre esses telescópios, esse olhar que é lançado ao universo, por que não consegue captar formas de vida da forma que nós compreendemos? Se nós observarmos bem aqui no nosso próprio planeta, há formas de vidas que nós não observamos. Por exemplo, os vírus. Pequenos seres que estão entre nós por toda parte e outros que nós não podemos ver. O nosso campo de ação, de captação do nosso visual é limitado. Então, como o Cássio colocou muito bem, essas estruturas de vida não necessariamente têm que ser igual à nossa, né?
E olhando, né, quando a gente vê lá atrás, né, o Flávio e Cássio, quando Galileu Galilei, né, quando tinha aquela ideia antiga, né, o povo daquela época, né, da estrutura que nós éramos o centro do mundo, ou seria, o universo estava todo ali. E ele lançou, né, aquele olhar que para muitos foi um olhar incômodo, né, mostrando o movimento, a rotação da Terra, que não era aceito, e ampliando para nós uma visão enorme, que hoje a ciência aprofunda. Não é isso, Cássio? Exatamente. E o Kardec faz essa pergunta, porque quando os espíritos falam que todos os mundos são habitados, mas cada um dentro da sua categoria, o Kardec pergunta: se os mundos são povoados, serão seus habitantes em tudo semelhantes ao da Terra? Porque qual é a referência? A Terra. Exatamente. Terra. A gente só sabe as coisas por analogia. Pela né? analogia. A gente só pode, digamos, examinar o desconhecido por algo que a gente já conhece. Você já conhece. Né? Parte do conhecido para o desconhecido. Não tem como. Só que a nossa tabela periódica ela é muito pequena em relação ao universo. Porque tem matéria no universo que os cientistas hoje já conseguem... Os elementos químicos. Os elementos químicos são bem diferentes. Então, quando Kardec faz essa pergunta, e ele emenda numa outra, em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A resposta é muito interessante e bem simples, para que a gente pudesse entender. Responde assim: de forma geral, poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver. Então, quando o espírito vem habitar a Terra, precisa se compor dos elementos da Terra. Senão, ele não pode habitar aqui. Sim, perfeito. Cada planeta é assim. Então, se eu um dia for convidado a morar em Vênus, em Saturno, eu vou ter que chegar lá e me adaptar e preparar todo o meu espírito ou o meu invólucro material, porque tudo é matéria. Perfeito. Fora Deus e o espírito, tudo é matéria. Esse invólucro material vai ter que ser formado das condições daquele planeta. Nós vamos prosseguir a nossa conversa, que está boa, e esse assunto aí merece assim, um aprofundamentozinho. Vamos para um breakzinho e a gente já volta, tá bom? Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Retomando agora o nosso programa Olhar Espírita, estamos aqui num debate, né, a respeito da pluralidade dos mundos habitados. E aqui, numa fala do Cássio, ele está tocando um assunto que merece a gente pontuar para o pessoal poder entender melhor. Por favor, Cássio. Eu falei em perispírito. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, uma das coisas que ele pontuou é que o ser humano ele não é formado apenas do corpo físico. Ele é um espírito e um corpo físico. Mas entre o espírito que
que ele perguntou o que era. Quem que tiver a curiosidade de saber, vai lá, no Livro dos Espíritos tem a resposta, que os Espíritos dizem que é uma chama. Entre o espírito e o corpo físico, esse corpo nosso, existe um intermediário. Esse intermediário, para ficar bem simples, ele deu o nome de perispírito. Que é o corpo espiritual. Que é né? o corpo espiritual. Que é semelhante, completamente idêntico à a última encarnação que você está. Por exemplo, se eu desencarnar agora, eu vou estar com a aparência no plano espiritual essa que eu tenho hoje. Também, Cássio, lembrando, desculpe fazer um gancho, e lembrando que o perispírito é o que sobrevive à morte do corpo físico, não é? Como o Cássio vai continuar falando agora. Então, o Cássio se apresenta o perispírito como nós vemos agora. Então, é o que sobrevive à morte do corpo físico. É, exatamente. Porque vai chegar um ponto em que esse espírito não vai precisar ter esse perispírito tão grosseiro como o nosso aqui da Terra. Quanto mais elevado moralmente, intelectualmente, mais diáfano, menos mais denso, rarefeito, menos denso é a matéria, Sim, menos perfeito, denso é o perispírito. Perfeito. Até um ponto mais leve, né? Mais leve, da gente compreender. Porque o Kardec também pergunta isso no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos são iguais em todo o tempo? Não. São diferentes, mas vai depender da situação moral e intelectual dele. O momento em que os espíritos se igualam é na sua criação. Sim. Né? Simples e ignorante. Então, quando eles são criados, eles partem já com as mesmas possibilidades, as mesmas condições, sem privilégios. É o que a gente falou ainda há pouco, né? O Pai Celestial, ele é extremamente justo, soberano e bom, né? Misericordioso e bom. Então, ele nos proporciona e proporciona a todos, na criação, o par de igualdade. Nós estamos em par de igualdade. Não existe nenhum privilegiado na criação. Esse é um aspecto interessante a gente pontuar, porque eu acho que ele ressalta a justiça do nosso Pai Celestial, né? Que ele não cria ninguém melhor, ou nem melhorzinho do que ninguém. Tem as coisas do homem da terra, né? Todo mundo chega na condição de igualdade lá na origem, na criação, que, aliás, é um ponto assim difícil da gente penetrar, tanto que Kardec, até quando perguntou isso aos espíritos, os espíritos já desconversaram, falaram que a gente não tem ainda condições de entender isso, esse momento da criação dos espíritos, que é um outro babado. Isso aí é uma coisa mais complicada ainda. Mais complicada. E porque nós, né, temos que atravessar todos os reinos, né? A gente, como diz Leon Denis, né, dorme no mineral, no vegetal, depois no animal, depois no nominal. Tem as estruturas, né? Exatamente. A nossa evolução começa simples e ignorante nesse ponto. Então, por bilhões de anos, nós passamos, por todos os reinos, até chegar no nominal e um dia chegarmos... num processo gradativo. De evolução, de desenvolvimento, e chega um momento da individualização. Né? E é interessante essa questão, quer dizer, que isso aí é tema para outras situações mais adiante, porque a coisa vai ganhando uma certa complexidade, verdade seja dita. Né? Nós estamos agora numa fase inicial do programa Olhar Espírita, e a esperança nossa é levar ao nosso ouvinte, aquele que está tendo a disponibilidade, o desejo de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina, esse entendimento dessas bases de doutrina, porque sem essas bases fica muito difícil, né, você avançar em outros entendimentos mais assim desenvolvidos, né? E a doutrina espírita é assim, mas ela traz todo um embasamento que a gente pretende aqui no nosso programa explorar de uma forma bem tranquila, bem fácil, né, de fácil entendimento, especialmente para aquele que tem curiosidade, aquele que tem interesse em conhecer mais sobre a nossa doutrina bendita. E como a Kardec fez, ele foi didático em todas as posições, né, Zé Lopes? Então, o trabalho dele foi tão assim aberto e didático que a gente consegue entender por que ele fez o primeiro livro de perguntas e respostas. Por quê? Para facilitar o nosso entendimento. Porque até então tinha um véu cobrindo todo este conhecimento. Porque o conhecimento já tinha chegado. Desde o início, lá atrás, antes de Jesus, com os profetas. Nós somos
resquícios de toda essa jornada. Então, ele precisou que fizesse uma coisa bem didática. Então, seria perguntas e respostas. Então, ele fez as perguntas inteligentes, merecem respostas inteligentes. Perfeitamente. Então, ele se preparou para isso. Tanto é que Kardec, quando começou a codificar a doutrina, ele já tinha 50 anos. Ele já era um emérito professor, já tinha estudado muito. Cientista, capacitado. Cientista, filósofo, gostava de tanta coisa. E interessante que ele um renomado professor, renomado, né? E ele abdicou de tudo para codificar a doutrina espírita, né? Realmente nos trazer à humanidade, vamos dizer, esses recursos desses 5 livros fundamentais do Pentateuco, além da Revista Espírita, que são 12 volumes, que é outra história que abre aí, muito, né? de muita importância, né? De muita relevância. Então, eu vou pedir agora para que o Zé Lopes fale um pouquinho para a gente, essa questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Como é que fica isso assim, no contexto da nossa... Ele já falou um pouco sobre a questão da evolução, mas como é que é isso assim, em termos da ciência? O que é a ciência? Será que a ciência um dia vai chegar a descobrir isso? Como é ou vai ter que acontecer alguma coisa na cabeça dos cientistas para poderem penetrar esse âmbito de conhecimentos? O que você acha? Querido Flávio, nós observamos que, conforme já foi colocado pelo Cássio, né, a evolução não dá saltos, né? É tudo sequencial. E, acima de tudo, está Deus, né? O espírita é cristão, crê em Deus como força superior do universo. E Deus Todo-Poderoso, no momento que nós estivermos mais amadurecidos, ele permite que reencarne entre nós espíritos superiores, que tenham conhecimento mais profundo, para que nós possamos ter mais ciência, mais conhecimento das coisas, no campo da filosofia, da ciência, da espiritualidade. Então, nós vamos como alunos em graduação, lá do CA, né, do início, até cursos superiores. Então, quando fala do universo de mundos, hoje, como já foi falado outras vezes, é lançado um olhar para muitos globos que circulam no universo. E fica para nós, conforme está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é feita a pergunta assim, aos espíritos superiores. Kardec pergunta, o que é Deus? Então, já trazendo uma linguagem diferente, não é quem, o quê? Porque não podemos humanizar Deus. Ele responde assim, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Deus sabe todas as coisas. E tudo que ele criou é útil. Então, quando nós olhamos o nosso planeta, como partindo do que nós conhecemos um pouco, nós observamos que é para toda parte a vida. Como o Cássio falou em determinado momento, forma de vida diferente. No nosso planeta, nós temos seres como nós que vivem na superfície, como há seres que vivem debaixo da água. Interessante que no próprio mar, olha só como é que há tanta vida num único planeta. Há peixes, espécies que vivem próximo da lâmina da água, há peixes ou criaturas de média profundidade e há outras de regiões abissais. Absurdo, né? Exatamente. Pressões absurdas, né? Exato. Então, a estrutura desses corpos é adaptada à condição da densidade onde eles vivem. Então, olhando o universo, lançando um olhar para fora do nosso planeta, nós vamos observando que se Deus criou todas essas esferas e olhando a ciência mostrando para nós, pelos estudos, calculando a distância, o tamanho de cada corpo que está mais próximo a nós, próximo à nossa linguagem acanhada, né? Que nada é próximo, mostrando tamanhos muito maiores que o nosso, aí fica o questionamento, será que Deus só criou a vida no planeta Terra? E essas esferas que circulam no universo infinito, o olhar desses telescópios poderosos, igual antigamente o Hubble, agora o James Webb, que vai distante e não chega no final, e sempre achando mundos que sucedem mundos, galáxias, nebulosas. E aí, Deus criou isso só para ilustrar nossas vistas? Então, mostrando, se ele é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ali existe vida, conforme o Cássio falou. Não da forma que nós compreendemos. Seres inteligentes, espíritos, mas habitando uma condição de estrutura diferente da nossa. Vida e vida abundante, né? É isso que porque vem para vida, há muitos irmãos limitados na visão materialista da vida, na visão material, pura e simplesmente. E isso é muito interessante a gente observar, sob o ponto de vista também de quanto isso é penoso, digamos, você ter esse olhar da unicidade da existência, de uma existência única,
que é uma oportunidade de 70 anos, 80 anos, que você, quer queira, quer não, você comete enganos, você se engana, você erra, você aperfeiçoa-se, com certeza, você melhora alguma coisa, mas em muitas coisas a gente ainda vai deixar a desejar. E muitas vezes, mesmo uma vida de 70, 80 anos, não vai ser suficiente para te levar a experiência de tudo. Todo, né? A experimentar tudo, a desenvolver toda a sua inteligência e no âmbito das possibilidades todas que a inteligência permite. Então, realmente, esse olhar da continuidade, da progressão, da necessidade de um retorno à vida material pela via da reencarnação, ela se torna fundamental para explicar, na verdade, a gente ter uma visão mais consoladora da nossa existência, porque esse olhar de unicidade, esse olhar imediatista, muitas vezes, né, de não ter essa visão de futuro, de perspectiva... Fica difícil de compreender a justiça de Deus, né? É difícil, você não vai... Uma única vida, né? Não dá para a gente... Né, não se enquadra, isso não se coaduna. Então, realmente, isso aí... digamos, a própria reencarnação e a própria pluralidade dos mundos habitados coloca, primeiro desbanca a gente daquela ideia que foi incutida já de muitos séculos na humanidade, de que a Terra é... O centro, né? O centro, que a gente, muito embora a ciência já tenha demonstrado isso de uma forma cabal, né? Que não tem nada a ver isso, a gente ainda continua com essa ideia. Você mesmo colocou ainda há pouco a questão do extraterrestre. Né? Aquele que não é daqui, que vem aqui, aparece aqui, é extraterrestre. É interessante, eu li sobre algumas situações de UFO, de OVNI, não é o nosso objetivo aqui, mas o OVNI, o fenômeno OVNI, é uma explicação que eu vi a respeito, seriam algumas situações assim, como se fosse uma visão que você tem de uma passagem do OVNI transpondo de uma dimensão para outra. É uma das explicações dessas aparições que tem, que o cara aparece, o OVNI, de repente ele desaparece. Então aquele processo ali seria uma transição de uma dimensão para outra. Então ele está de passagem ali, pum, aparece ali daquela... Né? Rapidamente e tal, e desaparece. Então, quer dizer, demonstrando isso para nós, né, que existe muito, mas muito mais, vai muito além do que a gente conhece. Né? E o homem ainda permanece acanhado, vamos dizer, nessa visão limitado, materialista, né? Completamente materialista. E muitos cientistas, tem alguns cientistas que já têm uma mente mais aberta, né? Mas tem uns que são bem bitolados, bem fechados nesse sentido. Né? Ô, Flávio, interessante você falando aí, a gente fica pensando, né? Esse ponto nosso hoje central, que é a pluralidade dos mundos habitados, vamos pensar assim, claro que nós não temos resposta para isso, né? Existem muitos mundos, né, fora do nosso planeta. Nós somos um, nós não temos como calcular quantos existem. E a doutrina espírita nos mostra assim, somos espíritos imortais habitando um corpo físico, conforme o Cássio falou, desde a era primitiva, corpos rústicos que foram aprimorando, evoluindo, estrutura cerebral melhorando e habitando espíritos mais capacitados, né? Na medida que a moradia melhora, o habitante, né, chega para habitá-lo. Então, sob esse ponto de vista, nós todos nascemos simples e ignorantes. Hoje habitando o planeta Terra na condição de provas e expiações. Então, entre nós, é fácil saber que existem pessoas mais moralizadas do que outras, pessoas mais voltadas ao bem, altruístas do que outras, e outras extremamente violentas. No que nos dá a entender que quando esses espíritos, esses muitos moralizados e esses muito embrutecidos desencarnarem, eles são espíritos e vão partir para algum lugar. E é lógico imaginarmos que terão moradas diferentes, pelo menos por um tempo. Então, essas moradas no universo são moradas para espíritos, cada globo, digamos assim, comporta seres que têm a categoria moralidade, intelectualidade para ali habitar, e outros moradias, digamos assim, inferior. No plano espiritual vai funcionar de uma mesma maneira e talvez até numa condição até, digamos, mais complicada para o espírito. Porque enquanto a gente está na matéria, enquanto a gente está de passagem aqui no plano material, a gente tem N distrações, né? N possibilidades aí da experiência na carne, não é? Agora, quando o espírito desencarna, ele está no plano espiritual, justamente o ponto onde ele vai estar, ou assim,
como que ele vai, em companhia de quem que ele vai estar, no plano em que ele vai se encontrar, tem muita relação com aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, as suas realizações, não é? Aquilo tudo da sua condição, digamos, de evolução espiritual. E muitas vezes ele vai estar em situações penosas, às vezes em situações até ditosas, dependendo das condições desse espírito, né? Ele vai estar em conjunto, em associação, por atração, por afinidade com aqueles que, né, pensam e que têm os mesmos pendores, as mesmas ideias. Então vai constituir, vamos dizer, mundos talvez separados, mas sob um ponto de vista meramente moral, né? Espiritual, moral, né? Aqui nós temos uma divisão que muitas vezes acontece pela questão material. Até nós temos, às vezes, uma segmentação pela condição de material de acesso à questão recursos, material, né? De recursos que você tem, né? De disponibilidade. É isso aí. Bem, pessoal, nós vamos dar uma paradinha agora, né, para fazer o nosso break dos nossos anunciantes e vamos retornar já já, tá bom? Retomando então o nosso programa Olhar Espírita, eu vou colocar para vocês agora aqui embaixo o nosso e-mail, olharespiritatv@gmail.com, para vocês mandarem sugestões, perguntas, comentários a respeito do nosso programa, que é muito importante que a gente possa estar respondendo vocês e atendendo anseios aí de interesses, né, do pessoal que está nos assistindo. E também eu gostaria de colocar aqui para vocês, mostrar, esse aqui é um dos livros da codificação. Estão vendo? Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui tem muita base doutrinária, especialmente porque é um estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é feito sob o olhar do Espiritismo. Então tem muitas situações de passagens que Jesus colocou para nós, que, sob a abordagem espírita, a gente consegue entender de uma outra forma, tá? De uma forma, às vezes, até mais completa, né? Então, é muito interessante vocês terem a oportunidade de adquirir ou de ter acesso a esse livro, tá? Que tem nas livrarias dos centros espíritas aqui referidos aqui. Todo mundo tem sempre uma livraria onde você pode adquirir essa obra que é de grande importância, é obra de cabeceira, tá? Que você vai ler, vai sublinhar e vai se esclarecer muito e aprender muito. Bem, prosseguindo o nosso bate-papo aqui, nós falamos justamente nesses programas anteriores, nós estamos debatendo a parte inicial aí da doutrina, na introdução da doutrina pelos princípios da doutrina espírita. Falamos sobre o que é o espiritismo, e a gente vai agora bater um papo, fechando assim, tipo um resumão de tudo quanto nós conversamos aqui. Como falamos dos princípios, né? A existência de Deus, né? Vamos falar um pouquinho da existência de Deus. Por que a existência de Deus é um princípio que não podia deixar de estar lá na frente mesmo, como um princípio básico da doutrina espírita? O que você acha? Dentro desse pilar principal, né, da doutrina espírita, né, até os irmãos que nos ouvirão posteriormente, Deus é o ponto central da doutrina espírita, a existência de Deus. E quando nós falamos de Deus, é difícil para nós explicar o que é Deus, né? Porque Deus, fica para os questionamentos, Deus... Como é Deus? Qual a aparência de Deus? O que existia antes de Deus? Ele tem uma família? Então nós temos a tendência a humanizar Deus. E a doutrina espírita vai abrindo para nós, até onde nós podemos alcançar naturalmente, que nossa visão é limitada,
os espíritos falam que eles mesmos não têm a ideia completa. Então Deus é o criador de todas as coisas. Então a doutrina espírita se fundamenta como um dos princípios básicos e o principal, a existência de Deus, como ser supremo. E esse ser supremo, Jesus, veio nos apresentar de uma forma que no passado nós não conhecíamos. Veio nos apresentar ele como um pai. Na oração dominical ele diz assim, com muita propriedade, né? Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, Deus é o pai, não o pai sob o ponto de vista da nossa genética, mas o pai porque é o criador. Quando o homem sábio cria um equipamento moderno, ele é o pai daquela construção, daquela obra. Então Deus nos criou. Então a doutrina espírita, todos os fundamentos dela se reporta a essa inteligência suprema. Então nós temos no planeta Terra Jesus como governador. Jesus, por espírita, não é Deus. É como nós, criado também, simples e ignorante, chegou ao estágio de um espírito superior, um Cristo, digamos assim. Como nós, aí quem diz é Jesus, não é eu, né? Jesus disse assim, certa feita, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, Deus é o Criador, criou todos nós, criou Jesus e tantos outros. Então, Jesus, que para nós é o ser mais perfeito que habitou a Terra, curou doenças diversas, enfermidades, e falou para nós, Jesus. Então, os irmãos cristãos, independente da denominação, busquem no Evangelho. Ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus fez muitas coisas, então nós estamos sujeitos à lei do progresso. Um dia, já que Deus é o Senhor Supremo, nos dá condições, como o Flávio falou em determinado momento, de crescermos, nós vamos chegar a esse estado de perfeição. Perfeito. Aí a gente vai falar também de um outro princípio fundamental da doutrina, que é a existência do espírito e a sobrevivência, sua sobrevivência ao fenômeno da morte, né? Ou seja, existe o espírito e ele é imortal, não é isso? Como é que é isso? A questão do espírito. O que seria o espírito? O espírito, quando Kardec denomina espírito, já é mais evoluído. Nós partimos do princípio como princípio espiritual. Nós chegamos na fase hominal, aí sim denomina-se espírito, porque nós somos um espírito encarnado. Então, o espírito, ele é o processo dessa evolução toda, até a condição hominal, que vai chegar à condição do Cristo. Você está vindo do princípio espiritual, que habitou lá o mineral. Começou lá no mineral, veio para o vegetal, veio para o reino animal, e aí transitou então para o hominal. Que, digamos, é uma separação que existe na doutrina espírita. A biologia que a gente conhece, não separa dessa maneira, né? Sim. Nós estamos no reino animal. Isso. Mas como tem o diferencial, são diferenciais, né? Da questão do espírito, que são atributos do espírito. Isso. Aí é por isso que tem esse diferencial do hominal, né? A cognição, a inteligência, porque o animal ele tem emoções. Isso já foi confirmado pela ciência. O animal é senciente. Né? Bem, é senciente, exatamente. Ele tem a sensação, eles têm sim, senciente, ele sente, ele tem as emoções. Então ele está no processo. É uma confirmação do processo. Depois que ele passa o hominal, ou seja, aí é o espírito. Esse espírito continua a jornada evolutiva, porque se o Cristo, Jesus, que é um Cristo, que só como Cristo ele já tem mais de 4,5 bilhões de anos, que é a idade da Terra, e ele estava na formação da Terra junto com uma pleiade de espíritos crístico também, talvez espíritos mais evoluídos do que ele, acompanhando esse processo. E quando ele diz que podeis fazer mais do que eu faço, ou melhor, podeis fazer muito mais do que eu faço, então a nossa jornada é infinita. O espírito, que é esse processo, que continua a evolução, quando você chega a espírito puro, não para, continua a evolução infinitamente. O Pai Celestial, quando cria o espírito, ele deu-lhe a condição de co-criador, de um cooperador na criação, né? Nós temos a possibilidade, a grande perspectiva de trabalhar também participando da criação. Exatamente. Nessas capacidades de criar que ele nos permitiu. Só que essa capacidade de criar também é limitada, mas por vezes cria alguns monstrinhos, né?
algumas situações meio complicadas, não é isso? Normalmente, essas criações, quem vai ter que dar conta delas somos nós mesmos. Somos nós Porque mesmos. se nós somos co-criadores da nossa existência... E somos individualidades. E somos individualidades. Então, quer dizer, a questão vai ditar com relação a cada individualidade. Também. Embora também você tenha coletividades, às vezes, que atuam dentro de uma certa perspectiva de interesse e que também vão ter, digamos, um comprometimento coletivo, em caráter grupal, vamos dizer, de um grupo. Né? País, né? Planeta. País, planeta. O planeta Terra está no provas e expiações. Por quê? Porque é o processo que ele precisa, para que espíritos, tantos espíritos vindos de outro orbe, como espíritos que eram habitantes aqui na Terra, porque a Terra começou um processo evolutivo e tinha habitantes na Terra, né? Espíritos que já existiam aqui. Quem for ler o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai saber que aqui já tinha o povo da China, da África, já estava aqui conosco. São espíritos milenares que já evoluíram aqui no planeta, mas vieram os exilados para cá para ajudar a progredir o planeta. Perfeito. Para adiantar o processo. É isso aí. Vamos só, para a gente poder cumprir todo o ponto, né? A comunicabilidade dos espíritos, Cássio. No caso, a comunicabilidade ela já existe desde que o homem está na Terra, né? Não é uma coisa que foi criada pelo Espiritismo, não foi. A gente vê, inclusive, a comunicabilidade dos espíritos presente na codificação lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem várias passagens que são notórias, bem claras, de eventos mediúnicos, de mediunidade, de escrita direta, de um monte de coisas, né? Um monte de fenômenos que são perfeitamente conhecidos dentro da ciência espírita, dentro da questão que o Espiritismo veio revelar e estudar. Então, até nós temos o Severino Celestino, é um autor, né? Bom, né? Tem alguns livros, e ele traduz de uma forma fidedigna de livros que ele recebeu, parece que ele recebeu uma Torá da ministra da Cultura de Israel. Ele recebeu das mãos dela. Então não foi algo que ele comprou na livraria. Ele recebeu material confiável. Exatamente, mesmo. Então as traduções que ele fez foi a partir de um material fidedigno, né? Então ele não teve, ele fez as traduções a partir do estudo do aramaico, do hebraico mesmo, né? Que ele tem realmente uma formação, e do grego. Então de uma forma assim, e ele demonstra claramente muitas traduções equivocadas ou até tendenciosas que foram feitas e que, digamos, não abordaram aquilo de uma forma ideal, vamos dizer, demonstrando o que ele descobriu. E ele demonstra isso claramente nas traduções dele, nos livros dele. Inclusive falando sobre a reencarnação, falando sobre a comunicabilidade dos espíritos, né? Ele aborda isso de uma forma muito interessante, muito profunda. Então, para a gente poder fechar a nossa questão do nosso debate, né? A que veio o Espiritismo? Por que o Espiritismo só veio agora, nesse momento, no século retrasado, né? Porque somente 150 anos, sei lá, 160 anos que nós temos o Espiritismo aqui na humanidade, que isso foi revelado para a humanidade. Por que demorou tanto? Por que isso demorou tanto? Porque a gente observa, né? Depois o Cássio pode falar também, como eu falei, né? Tudo vem no seu tempo, né? Tudo vem no seu tempo. Como você falou, desde os primórdios, a comunicabilidade existia. Tem fatos bíblicos lá no Velho Testamento falando da comunicabilidade. Inclusive, tem até uma passagem de Moisés que ele faz a proibição de evocar os mortos. Uhum. Só se proíbe o que é possível. Concorda comigo? É isso. Você não vai proibir o impossível. Então, havia um abuso dessas comunicabilidades, então ele proibiu. Então, mostrando que era perfeitamente possível. A doutrina espírita, quando chegou o momento, quando o Cristo mesmo falou, né? Eu irei e pedirei meu Pai que envie o Consolador. E falando que o Consolador viria trazer muitas coisas que ele não pôde nos falar naquele momento que ele esteve conosco, que a gente não podia suportar. Que o Consolador prometido iria falar de muitas coisas que ele já tinha dito, fazendo-nos lembrar, e de outras que nós não sabíamos. Então, quando Kardec, esse espírito, ele e naturalmente um agrupamento de outros que o apoiaram, veio para falar do espiritismo, eu ouço falar assim, mas
O espiritismo, esse nome está na Bíblia? Não, foi um termo novo criado para um fato que sempre existiu. Antes do planeta Terra existir, os espíritos existiam, não é isso? Já que existem muitos mundos. Então o espiritismo veio para dar um corpo de doutrina, organizar, como o Cássio falou, e você também falou, o Livro dos Espíritos, o primeiro, 1857, Perguntas e Respostas, 1019, abrindo para nós filosofia, ciência e chegando finalmente na parte da religião. Por quê? Como diz os estudiosos, né? Pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima o homem de Deus. Chega um ponto que o cientista vê que acima da sua ciência existe algo superior. Então criou o espiritismo, essa conduta para nos mostrar a relação do mundo encarnado com o mundo desencarnado. Então somos espíritos, ora habitando um corpo físico, ora no mundo espiritual. Não é isso, irmão querido? É exatamente isso. Então a gente fecha com essa pluralidade dos mundos no processo da evolução. É natural, é uma coisa bem natural. Porque se a Terra está na condição de planeta ainda de provas e expiações no segundo degrau da evolução do planeta, porque evolui o planeta e evolui os habitantes. Os habitantes, como o Zé Lopes falou, habitam de acordo com o seu grau moral e intelectual, que são as asas. Então, Jesus, por exemplo, ele não evoluiu na Terra. Se ele construiu a Terra como Cristo, ele evoluiu fora. A evolução dele não foi aqui. Não foi aqui. Existe até uma comunicação, né, dizendo que o sistema solar dele, o local onde ele evoluiu, nem existe mais, porque já se transformou. Porque o universo é um processo de transformação sempre. Sempre. Porque se a matéria. E desagregação. Exatamente, é matéria. A matéria tem um tempo. Um dia o nosso Sol vai acabar. Um dia o planeta Terra vai chegar espírito puro, vai chegar planeta celeste, também vai se extinguir. O sistema solar vai se extinguir, tudo vai se fundir, vai se formar outras coisas. Transformação. Onde nós vamos estar nesse processo? Se o espírito, se a morte não existe, se o espírito é eterno, então todo o processo. E a pluralidade desses mundos, nós vamos ter algum lugar para morar. Com certeza. Precisamos até desse contato. Porque quem sabe daqui a trilhões de anos não estaremos lá como um Cristo produzindo, criando, co-criando um planeta junto com o porque Criador. Quanto mais a gente evolui, maior capacidade e melhor qualidade das nossas criações a gente vai formar, né? A gente vai constituir uma condição melhor. As nossas criações vão ter uma qualidade muito maior e na abrangência também das suas perspectivas. A gente vai analisar, você está falando na condição do nosso Mestre Jesus, na condição de um espírito crístico, a possibilidade de um espírito crístico vai muito além da nossa imaginação muito de possibilidades, muito além do que a gente possa imaginar. Mas em questão de que o Pai, o Jesus afirmou também, em um determinado momento, que ele e o Pai, eu e o Pai somos um. O que ele quer dizer com isso? Que ele é Deus? Não. Ele é uno com o Pai. Isso significa que a comunhão dele com o nosso Criador é plena, porque ele alcançou já um nível de evolução que plenifica as suas ações, o seu pensamento, o seu sentimento, num nível que é inimaginável para nós, né? Como a gente fala de amor, é interessante, a doutrina espírita nos mostra isso, né? Que o nosso amor é ainda muito apego, muito mais apego do que amor propriamente dito, né? Nós ainda não sabemos exatamente o que seja o amor, porque o amor, em verdade, ele exige realmente alguns outros atributos, algumas outras condições que a gente está por desenvolver ainda, que o nosso amor ainda é muito de posse, né? A gente sempre fala meu filho, né? Minha mãe, apego, meu pai, né? A gente tem muito apego, a gente usa até o possessivo por causa disso, né? E a gente é difícil para nós isso, né? A gente enxergar um filho, às vezes, que parte, um filho que precede o trânsito para o plano espiritual, é uma coisa extremamente dolorosa. Mas quando a gente tem a visão de que o nosso filho é um espírito também em evolução e que, como nós, está no caminho, está a caminho também no seu processo, às vezes há uma necessidade ou há uma programação para que ele parta para a espiritualidade num momento anterior a nós, né? É difícil de enfrentar, não quero nem imaginar isso, mas
esse olhar permite uma outra visão, um outro entendimento dessa questão. Fala para a gente. É interessante você falando sobre o fenômeno da morte do corpo físico, né? Então, um dos pontos fortes na doutrina espírita é ser consoladora. Porque nós sabemos que todos nós habitamos um corpo frágil, perecível, que em algum momento da nossa existência pode não oferecer as condições de habitação para o espírito, morrer, o corpo. Então imagine uma mãe, um pai que enterra um filho, o corpo do filho. A doutrina espírita consoladora no sentido de mostrar que aquele ser não morreu, o corpo morreu, mas ele existe. E vai haver um reencontro, que os laços de amor não se rompem com a morte do corpo. Então é extremamente consoladora, mostrando para nós que todos nós, pela intuição, sentimos muitas vezes a aproximação de um ente querido. Não vemos, mas a lembrança, aquele sentimento forte, podemos imaginar que ele pode estar próximo de nós. Perfeito. Então é um processo mediúnico. Não aquele que a pessoa fala assim, eu incorporei um espírito, eu psicografei uma carta, e são esses dos mais ostensivos, mas pela sensibilidade. Nossa, lembrei do meu avô. Que sentimento? Ora, então pela vibração, nós tivemos uma comunicação de certa forma, não é isso? Perfeito. É isso, querido Cássio? É isso mesmo. Cássio, eu gostaria que você desse suas palavras finais para a gente poder encerrar o nosso momento, né? Sempre agradecer, né? Essa discussão boa, essa fala boa, esse olhar espírita sobre todas as coisas que acontecem no nosso processo evolutivo. Então, só para encerrar, a pluralidade dos mundos é um conforto, porque a gente vai saber e a gente tem a certeza de que nós vamos um dia habitar um planeta muito melhor do que esse que nós temos. A Terra vai continuar evoluindo. Se nós formos convidados para voltar à Terra no futuro, né, daqui a algumas gerações, a Terra vai estar bem melhor e que a gente sabe que tudo vai melhorar, porque Deus não abandona ninguém. Jesus está no comando, Ele é o governador planetário. Perfeito. Essas são as palavras finais. Perfeito. Então, suas palavras finais também? Agradecendo aos amigos, telespectadores, pela oportunidade e vamos conhecer a doutrina espírita, conhecer as obras básicas, para melhor podermos falar da doutrina, porque muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada e vê a profundidade de nos mostrar valores de crescimento e de amor. Isso. Vamos à prece final, então, tá, por favor? Então, convidando a todos que possamos unir os pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos e bondosos, fazendo nossa prece de encerramento. Divino Mestre e amigo, com alegria, Senhor, envolvidos na possibilidade do estudo que nos edifica, nessa oportunidade que nos abriu, envolva-nos para que possamos trazer fielmente os teus ensinamentos de amor, mostrando que o Pai bondoso e misericordioso jamais fecha a porta para aquele que é o arrependido, que muitas vezes falhou na sua primeira oportunidade. E que possamos assim, cada dia mais, intuídos por Ti, que se faz em nossos corações, pelos vossos trabalhadores espirituais, trazer uma palavra segura, trazer aos nossos amigos que vão ouvir ensinamentos e desejo, despertar nos corações o desejo de aprofundar nos estudos. Envolva, Senhor, os trabalhadores desse estúdio com trabalho, com perseverança e que possamos, de nossa parte, dar a nossa pequenina contribuição. Fique conosco, graças a Deus. Assim seja. Então, amigos, aqui encerramos mais um programa Olhar Espírita. Até a próxima.